Olá, gente, tudo bem? Tô tentando fazer esse vídeo pra vocês. Ontem eu tentei e eu não consegui porque o dia foi corrido. E, o Benício sentiu muita cólica ontem. Aí agora eu fui tentar fazer, ele acordou, ele tava dormindo, ele acordou. Eu falei, vou fazer com o Benício mesmo, né? Melhor. Eu vim falar do porquê devemos perdoar nossos pais. Primeiro eu vou falar da minha mãe, né? A minha mãe já faleceu, eu tinha 4 anos, né? Já tem 22 anos atrás que a minha mãe faleceu. Eu tive poucos momentos com a minha mãe. E por incrível que pareça, eu não perdoava a minha mãe. Bem estranho, né? Bem estranho. Como assim não perdoava a mãe dela? A mãe dela... O que fez com ela? Realmente, minha mãe nunca me fez mal pra mim. Eu tenho uma lembrança dela me pedindo pra me pegar água pra ela. E da gente brincando com um bichinho, assim, na cozinha. E um momento, assim, que eu guardei, porque eu lembro daquela minha me levava na igreja também, quando eu era bem pequenininha. E é estranho, né, que eu tô falando com vocês que a minha mãe morreu quando eu tinha 4 anos, e eu lembro disso. Eu falo isso com algumas pessoas, as pessoas falam assim, como que você lembra disso? Eu não lembro de nada. Eu acho que eu lembro porque é um momento marcante que a minha mãe faleceu, ela sumiu, né? Ela sumiu, então eu lembro. Tipo, cadê minha mãe? Né? Teve um dia que eu lembro que eu perguntei à minha prima, cadê minha mãe? E a minha prima falou assim, ela faleceu e tal. Aí eu olhei pro céu assim e dei tchau a ela. Desceu uma lágrimazinha assim e só, e voltei a brincar. Isso eu tinha 4 anos. Eu lembro bem disso. E eu e a minha irmã me fala que a minha mãe era bem protetora comigo. Ela falava com ele que ele tinha que me proteger e tal, né? E lembro da minha mãe me buscando na casa da minha coleguinha, me ensinando as coisas, sabe? Que não podia fazer. Eu lembro de alguns detalhes, assim, com a minha mãe que eu não me esqueço. E esses detalhes, pra mim, ela era uma boa mãe pra mim, né? E como eu disse, por incrível que pareça, eu não perdoava minha mãe. Aí agora eu vou falar do meu pai. O meu pai faleceu tem 2 meses atrás, né? E meu pai, quando eu era pequena, ele era bem grudado em mim, bem assim. Onde que ele ia, ele me levava. Quando eu fui ficando mocinha, meu pai bebia muito, ele bebia muito. Quando eu fui ficando mocinha, meu pai não era próximo mais de mim, ele se afastou de mim muito. Tipo, quanto mais eu crescia, mais ele ficava mais duro comigo. Quanto mais, tipo, eu virava moça, ele ficava mais duro e afastava, parecia. Hoje eu penso assim, meu pai não sabia lidar comigo, né? Ele saberia lidar com qualquer mulher no mundo, mas comigo, que era filha dele, pra ele foi difícil. Então ele não sabia o que me falar, o que me aconselhar, sabe? Enfim. Então ele distanciou muito de mim, eu senti isso muito. Meu pai se aproximou mais do meu irmão. Eu não sei eu não estava presente na vida da minha mãe, na vida do meu pai, eu não sei nada do que aconteceu. Eu não vivi esses momentos, se vivi, eu não me lembro. Eu só sei do que as pessoas me contaram. Que meu pai deixava minha mãe sozinha em casa, sumia por 2 meses e aparecia. Eu encontrei um papel que minha mãe tinha pedido pensão pro meu pai e pro meu irmão, mas aí meu pai aparecia e ela ficava com ele de volta e aceitava e tava tudo bem. E isso. E antes do meu pai, ela teve um relacionamento que eu acho que eu acho não, foi o que me contaram, que ela apanhava muito nesse relacionamento e depois ela conheceu meu pai. Eu sentia muita raiva da minha mãe. Gente, eu sentia muita raiva da minha mãe. E, tipo, por que eu sentia muita raiva da minha mãe? Eu ficava com raiva dela, assim, sem ver ela, sem ter conhecido ela, sem ter conversado com ela. Eu queria muito ter tido esses momentos, porque eu acho que mãe é tudo. Quem tem mãe tem tudo. Tem gente que a mãe não é boa, sabe? Mas eu
sinto que a minha seria boa pra mim e ia me dar mais conselhos, ia me ajudar. Hoje eu tenho os meus filhos, eu tenho certeza que ela ia me ajudar com os meus filhos, né? E eu tinha raiva dela, eu pensava, por que minha mãe aceitava meu pai? Por que ela conhecia meu pai? Por que ela não separou desse homem? E ficava com raiva. E ficava com raiva de tudo dela, das escolhas dela. Falava, meu Deus, por que minha mãe era assim e tal? E outras coisas mais que as pessoas me contavam, né? Da história dela, que a história da minha mãe parece que foi uma história muito sofrida. Eu não perdoava minha mãe por isso, porque eu pensava assim, que ela não ficava sozinha, né? Porque ela não saía desse homem. Pensava assim, esse homem que é meu pai. E que eu também amei ele. Ele também teve momentos que ele foi muito bom pra mim, sabe? E, enfim, eu não perdoava minha mãe por isso. E o meu pai, eu não perdoava meu pai também por isso. Porque ele era assim com a minha mãe, ele foi assim com a minha mãe. Eu via que ele era meio mulherengo, mesmo depois que minha mãe faleceu. Ele sentiu muito quando minha mãe faleceu, né? Minha mãe adoeceu de câncer, né? E ele também. Meu pai, quando passou anos depois, né? Há 5 anos atrás, meu pai descobriu que tinha câncer. Quando ele descobriu, ele já teve a sensação que ele estava pagando alguma coisa. Ele falava comigo isso. E ele falou, a conta chega, né? Ele falava assim, né? E tal. E algumas vezes meu pai sem noção, né? Sem noção, sem maturidade, né? Porque ele falava, eu fazia isso com a mãe deles, né? E eu ouvia assim, eu falava com muita raiva dele. E na sequência, meu pai falava, o meu pai fazia isso com a minha mãe e eu tinha raiva dele porque ele fazia isso. E ele E eu ia lá e pegava as namoradas dele, tudo que ele fazia isso com a minha mãe, falava assim, sua mulher é minha mãe. Essas mulheres não são suas, essas mulheres são de todo mundo. Ia lá e roubava dele, ele falava desse jeito. E eu vi que meu pai tinha raiva do pai dele, porque o pai dele fazia isso com a mãe dele. E aí eu chego à conclusão. Por que que a gente tem que perdoar os nossos pais? Gente, eu sou muito sensível. Eu não sei se eu sou muito sensível, mas eu sou muito chorona. Então, eu vou fazer isso tudo pra não chorar. Eu pensava, cara, ele não gostava do que o pai dele fazia, ele ia lá e fazia. Enfim, chegando à conclusão. Eu vi que quando a gente não perdoa os nossos pais, a gente repete. O ciclo é aí, na falta de perdoar nossos pais, na falta de deixar os erros dele para trás, né? A gente repete aquilo sem perceber. Sem perceber. A gente acaba relacionando com pessoas parecidas, mais ou menos assim com os nossos pais. A gente acaba se tornando, né? Os nossos pais, de alguma forma, por isso, porque isso está na nossa mente. A gente carrega essa dor que nem foi nossa, que a gente nem estava lá, que a gente não sabe os motivos. A minha mãe, pela visão que eu tenho, parece que o relacionamento que ela teve melhor foi com meu pai, que os outros eram piores. Então, ela passava dificuldade, meu pai trazia as coisas para ela, ajudava ela com alimentação, essas coisas. E antigamente as coisas deve que eram mais difíceis para ela. Minha mãe não tinha casa, ela foi conseguir uma casa. Portanto, depois que ela faleceu, a casa ficou com meu pai. Eu tinha raiva que meu pai ficou com a casa da minha mãe. E ele ficou porque a casa... ele ficou porque... Por causa de mim e do meu irmão. Ele era nosso pai. Era a forma dele, a forma que teve para ele cuidar da gente, né? Eu não entendia nada. Eu só entendia a minha dor, a minha raiva, a minha vontade de mudar o passado. Voltando, né? Então, assim, eu ficava com raiva de tudo, queria pegar na mão deles e falar, ó, você vai fazer isso e você vai fazer aquilo.
No final, eu só queria que meu pai tivesse sido bom pra mim, pra minha mãe. E minha mãe boa pra ele, sei lá, e tal. E, e vivendo a minha vida, eu fui entendendo os meus pais. Vivendo a minha vida com a raiva que eu tinha deles, sem me perceber, agindo conforme o que eles viveram. Por quê? Porque aquilo estava na minha cabeça, eu já pensava, isso vai acontecer, porque é assim que acontece. E é isso, é assim que acontece, então não tem jeito, vai se repetir. E, consequentemente, se repetia. Queria muito que eles tivessem sido felizes e tivesse sido uma família perfeita, sabe? Aquela família perfeita, que faz tudo certinho, que casam. Eu queria que tivesse sido assim, eu queria que tivesse sido assim pra eles e que tivesse sido assim pra mim e que o mundo fosse perfeito, que fosse tudo perfeito, mas nada é perfeito. E viver na minha vida, eu vi quão é difícil viver, sabe? Quão é difícil viver, quão é difícil fazer escolhas. Quanto que a gente se apega nas pessoas, quão é difícil a gente se afastar de uma pessoa que a gente se apegou muito. Quando meu pai adoeceu assim de vez, adoeceu assim de vez mesmo, que ele, um mês antes de falecer, meu pai me gritou e eu vi meu pai assim no chão, não tava conseguindo mais andar. E ele falou pra mim, filha, seu pai acabou. Seu pai acabou. Eu abracei ele assim, falei, não, pai. Não, você não acabou não, calma, isso acontece, isso acontece. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu abracei ele quase chorando. Ele perto de mim, meu pai não era muito de chorar, não. Mas quase chorando. Eu fui, não acreditava. Muito antes quando meu pai descobriu a doença dele, eu tive um sonho. E eu sonhei que um rapaz estava, tipo, chutava meu pai caía. E meu pai levantava e sorria, como se nada tivesse acontecido. Tá tudo bem, tá tudo bem. E aí uma voz falou pra mim assim, seu pai não é tão forte quanto você pensa. Seu pai não é tão forte quanto você pensa. E eu, gente, achava que meu pai era o homem mais forte do mundo, que meu pai era imortal, que ele não sentia nada. Eu pensava assim dele. E quando meu pai ficou nesse estado, a gente levou ele no hospital, ele voltou pra casa e minha irmã falou assim, olha, sabe, aconteceu a mesma coisa com a minha mãe é mais velha do que eu, né, então ele viu mais coisas. E a minha mãe voltou, os médicos falaram, vai se recuperar, agora vai ficar em casa. E minha mãe faleceu, eu acho que meu pai vai falecer. Ele, tipo, já sabia, os médicos já tinham contado com meu irmão, mas meu irmão me falou meio assim, porque quando ele falava eu já ficava nervosa. Eu já tá querendo dizer que meu pai vai morrer, sabe? Meu pai, gente, quando ele descobriu o câncer, ele mudou um pouco mais comigo, ele diminuiu um pouco a dureza dele, se aproximou mais de mim, da minha filha. Nossa, ele era um grude com a minha filha. Meu bebezinho tem 1 mês e 10 dias, não teve tempo de conhecer meu pai, né? Assim, visivelmente, mas escutou a voz e é isso, porque eu cuidei do meu pai, eu tava grávida dele. E meu pai era muito grudado com a minha filha. Nossa senhora. Os dois, quando ela era bebezinha, ele falava, eu não vou ficar perto dessa menina, essa menina vai ficar grudada em mim. Depois, era ele comprando biscoito e iogurte pra ela pondo uma maçã na boca dele pra eu comer. Eu não tenho. Eu falava, meu Deus, disse que não ia ficar perto do... Ai, tinha vezes que ela que não queria ficar perto. Ai, vou, depois eu vou aí. E ele, vem cá. Você nem me... Tipo assim, ela ia pra escola, ele ficava triste quando ela não dava tchau ele primeiro, antes de ir pra escola. Ela tinha que dar tchau ele primeiro. Tchau, pô, com Deus. Se ela não fazia isso, ele achava estranho. É muito engraçado, né? E uma coisa, gente, só colocando aqui no meio, muitas atitudes minhas, eu via que eu era muito parecida com meu pai, a minha dureza, meu jeito duro de ser, e eu nunca quis ser dura, sempre
Porque como se eu tivesse dois lados, um que me protege e um que fosse mais. E um lado que sou eu mesma. Eu não sou dura, mas aquela casca que eu tinha parecidíssima com a do meu pai. E uma coisa que eu sei que eu era muito parecida com meu pai, eu pegava a comida aqui de casa escondido pra dar pra uma amiga minha. E eu pegava as coisas daqui da minha casa escondido pra levar pra ela. E meu pai também era assim, mas meu pai falava, você tá pegando os trem pra levar pra fulano, né? Meu pai acho que tinha parado de conversar com ela, alguma coisa assim. Aí meu pai deu uma afastada, mas meu pai também ajudava antes e eu não sabia. Só me contaram depois que meu pai faleceu, que meu pai ele trabalhava na açougue, meu pai sempre mandava carne pra lá. E eu não sabia, né? Depois que ele faleceu, que me contaram. E eu fazia a mesma coisa que ele. Quando ele afastou dessas pessoas, eu fazia escondido. Ele falava, né, Sara? Mas ele não, tipo, me batia ou falava, nunca mais vai fazer isso. Ele só falava, eu tô mesmo, o que você tá fazendo? Mas era o coração que ele tinha. E alguma coisa ali eu também tinha. Tipo, eu puxei isso dele. Porque depois que eu vi que ele também era assim, mas tinha muitas coisas que eu vi que ele era assim, tipo, tinha alguém com muita fome, assim, ele fazia comida, ele dava um prato de comida pra pessoa. Tinha muitos defeitos, mas também tinha qualidades, sabe? E algumas defeitos e algumas qualidades eu vi que era parecida com ele. E quando meu pai foi pro hospital, né, retomando o assunto, e ficou bem doentezinho mesmo, e eu não acreditava que meu pai ia chegar ao fim. Eu não acreditava, eu ficava chateada, ficava nervosa com meu irmão. Meu irmão falasse que meu pai ia morrer. Eu já ficava estressada. Não, muda essa cabeça sua, meu pai não vai morrer. Aí meu irmão, tá bom, sabe? Não vai não, tá bom, tá bom. E eu grávida, né, do Benício, com um barrigão, muito sensível, muito sensível, muito sensível mesmo. E muito instável, muito sem saber o que fazer da vida. E muito perdida, né? Os hormônios da gravidez. E aí a gente foi, meu pai voltou pra casa e eu e meu irmão foi cuidando do meu pai. Teve uma hora que meu pai ficou tão ruim, que a gente teve que levar ele pro hospital correndo. A gente achava que era só um resfriadinho que ele tava, a gente ia levar ele até num lugar aqui mais perto, mas ele falou, não, me leva no hospital, me leva no hospital. Então a gente levou e lá a médica falou assim que isso era dia 9, né? Dia 9 de agosto. Falou que ele ia, que ele ia morrer naquele dia 9 de agosto. E meu pai, eu cheguei lá, o pai dele, do bebê, a gente estava junto, né? A gente estava bem. E eu queria dar ele um presente. E eu fui dele uma Bíblia. Meu pai falou assim, eu queria uma Bíblia também. E eu falei assim, será que meu pai ficou com ciúmes? Ixi, vou ter que dar meu pai uma Bíblia também. Aí eu pensei, vou dar meu pai uma Bíblia no Dia dos Pais. Quando eu saí assim no portão, a Bíblia chegou, que era pra entregar, né? Chegou e era de noite, nunca tinha recebido entrega de noite. Aí eu peguei assim, falei, na Bíblia, falei, nossa, o momento é esse. Já cheguei, entreguei meu pai. Meu pai tava lá no hospital, a médica tinha falado que meu pai ia falecer, e meu pai tava conversando ainda. Eu falei, pai, eu trouxe a Bíblia pra você aqui, olha, eu já tô te dando de Dia dos Pais, e eu acho que Dia dos Pais era dia 10, dia 10 e dia 9 eu fui entregar ele a Bíblia. Meu pai, olha, tinha um leão na frente, né? Um leão com os olhos azul. E ele falou, nossa, que Bíblia bonita. Ela é bonita. Aí eu falei, eu tô te dando Dia dos Pais. E ele falou isso, que ela era bonita. E a moça falou que ele ia falecer aquele dia. Meu pai foi resistente, né? Conversou um pouco com a gente. Depois parou de conversar. Eu vi que ele conversava, mas ele conversava assim, muito cansado. Muito cansado. Falei, tá bom, pai, não precisa ficar conversando muito não, porque eu sei que o senhor tá cansado. Aí ele parou um pouco de conversar e fechou o olho. E só vi a respiração dele, uma respiração muito cansada. Aí a médica foi, falou que a qualquer momento ele ia e tal. Dia 9, dia 10. Meu pai ainda vivo, né? Aí a médica foi e explicou pra gente, olha, agora
Só o ouvido dele tá funcionando. Até, né? Só a última coisa que vai do ser humano é o ouvido. Então tudo que vocês falarem ele vai escutar. Aí a gente fez oração, aí fez um pastor ligou de chamada de vídeo e tal. E nesse momento, o pastor orou lá pra gente, tava cheio de gente na sala, e eu tava com as mãos na cabeça do meu pai. E o pastor falou assim, olha, você que tá com a mão na cabeça dele, você é o que dele? Eu falei, filha, né? Ele falou assim, você tem coisas que você tem que perdoar seu pai. E eu nem tava lembrando disso naquele momento, que eu tenho alguma coisa pra perdoar meu pai. Não, tá de boa, meu pai tá doente, eu não quero... Não, eu não tava nem lembrando que eu tinha algum ressentimento com meu pai ou alguma mágoa, sabe? E graças a Deus naquele momento, apareceu alguém pra poder me lembrar das coisas que eu tinha guardado na minha vida inteira. Ele, então, perdoa seu pai. Gente, eu desesperei porque eu pensei, o quê? Como que eu perdoo meu pai? Eu não sei perdoar meu pai. Não sei, porque antes que meu pai adoecer, antes de tudo, antes de a gente se aproximar, eu, eu já tinha sentado assim no quarto do meu pai, já tinha visto o vídeo de perdão, já tinha falado, eu perdoo meu pai, ficava lá no quarto, te perdoo, pai, por tudo que você fez e tal. Eu achei que aquilo ali tinha funcionado. Mas a gente tem que perdoar e tem que soltar aquilo ali. Se a gente né? Por isso que Deus fala assim, esquece o passado, porque a gente pega tudo de novo, a gente lembra tudo de novo e não esquece, não solta. Perdoou, solta, só solta, não volta lá mais. Lembra, eu já perdoei, já acabou, isso não existe mais. Independente da pessoa tocar no assunto ou alguma coisa, eu já soltei. Ou senão você até fala pra pessoa, a pessoa às vezes nem sabe, mas dá bem que eu já te perdoei disso tudo. Sei lá. E vai tranquilo fazer suas coisas, voltar a fazer suas tarefas, mas sempre relembra que isso já foi perdoado. Enfim, parece que eu tinha pegado tudo de novo, ou algum momento que meu pai falou de alguma coisa, eu peguei de novo, ou alguma coisa que eu tava vivendo, ou eu não sei, ou eu não tinha perdoado da forma correta. Então eu pensei, não, eu já perdoei, tá tranquilo. Não. Apesar que antes do pastor falar, um segundo antes, eu lembrei de uma coisa que meu pai fez com a minha mãe, que me magoou muito, que eu tive dificuldades de ter relacionamento, que eu vivia pensando nisso que meu pai fez com a minha mãe, e eu achava que todos os homens eram igual ao meu pai, e eu focava assim, eu sentia essa dor, eu já agia conforme aquilo, pensando, meu pai fez aquilo com a minha mãe, e você é igual, você é meu pai, você vai fazer aquilo também. Tipo, como se fosse assim. E às vezes a pessoa até realmente fazia, porque eu agia conforme aquilo. E eu fui, pensei, levantei, falei com uma amiga minha, o que eu faço? Eu não sei perdoar. Eu não sei perdoar. Porque eu achava que eu já tinha perdoado, então não funcionou. Aí tentaram conversar comigo, tentaram. E ninguém soube muito me falar como perdoar. Porque como perdoar? É uma coisa que é você com você. Nem é tanto você com a pessoa, mas é você com você, sabe? Só você sabe a forma que você vai soltar aquilo. E eu falei, nossa, será que eu tô prendendo meu pai com a minha falta de perdão? Prendendo ele de descansar? Comecei a ver assim, sabe, as coisas, porque algumas pessoas falaram, olha, se você não perdoar, você vai prender ele não vai em paz. E eu fiquei, meu Deus, será que eu tô fazendo isso? Fiquei muito mal. E aí meu irmão falou assim, olha, pai, você não tem nada que, você não me deve nada, eu te perdoo por tudo, fica tranquilo, você não me deve nada. Aí eu falei, meu Deus, meu pai me deve alguma coisa, eu tenho raiva dele. Nossa, eu fui lembrando das coisas da minha mãe. Mas eu fui lembrando porque eu comecei a conversar com meu pai. E, gente, um detalhe que eu esqueci de falar. O pastor falou assim, ó, se você aceita Jesus,
mexe sua mão e tal. E meu pai não mexeu a mão. Acho que meu pai já tinha aceitado Jesus em outros momentos, né? Porque no hospital sempre vai gente, né? E ora, meu pai queria abrir Bíblia, meu pai orava, meu pai passava a mão onde que tava doendo nele, orava muito, né? Ele orava muito e queria ir na igreja, então eu acredito que meu pai já tinha aceitado Jesus. Ele falou, você vai apertar a mão de alguém, dela, né? Era a minha mão. Meu pai não apertou a minha mão nessa hora. E eu fiquei até assim, nossa, mas eu acredito que meu pai aceitou Jesus. Eu tenho fé nisso. E sentei do lado do meu pai, segurei a mão dele e falei, pai, quando eu era criança, e fui contando as coisas que aconteciam. Eu lembro que você me levava pra sair com você, e a gente ia em algum lugar assim que ele ia tomar uma cervejinha, exemplo, num restaurante, alguma coisinha assim, onde que vendia salgado, vendia alguma coisa assim. Ele tomava uma cervejinha e comprava alguma coisa pra me comer. E eu lembro que ele comprava uma Fanta de uva, sempre uma Fanta de uva. Assim, é o que eu lembro, acho que é porque eu gostava, geralmente criança gosta de ter uva, quando é pequeno. Aí, eu lembro disso, eu fui contando pra ele desses momentos que eu lembrava. E falei, nossa, era tão bom quando você fazia isso comigo. E depois eu cresci, você se afastou de mim. E eu contei tudo pra ele ali, sabe? Coisas que eu nem lembrava. Você se afastou de mim e você dava mais atenção ao meu irmão do que eu. E eu lembro que quando meu irmão saía pra rua, pra aprontar alguma coisa assim, meu pai ficava doido aqui em casa, ficava preocupado com meu irmão, meu pai nem dormia. E eu falei assim, então é assim que meu pai vai me dar atenção. É assim. Vou começar a aprontar também. Fui aprontava, e meu pai ficava preocupado comigo também. E eu, nossa, cheguei no meu objetivo, agora meu pai me dá atenção também, então eu tenho que aprontar, meu pai me dá atenção. Até que eu aprontava coisas que não era o que eu queria fazer, não era o que eu era, né? Só pra chamar atenção, sabe? E se algum pai, alguma mãe estiver vendo esse vídeo, presta bem atenção nisso, sabe? Perceba quando seus filhos querem a sua atenção, né? E meu pai ficava chateado com as coisas que eu fazia, com certeza, né? Porque sentia assim, nossa, porque ele sentia vergonha das coisas que meu irmão fazia. Ele falava, eu nunca fiz isso, esse tipo de atitude que você tá fazendo, isso eu nunca te ensinei, falava com meu irmão. E eu uma vez, eu lembro meu pai falava assim, eu bebo pra poder esquecer os problemas e tal. Aí eu tava com um copo. Meu pai falou assim, não, você não vai beber. Eu falei assim, eu tô fazendo igual você, bebendo pra esquecer os problemas. Meu pai ficou muito mal quando eu falei isso. Muito mal. E eu queria chamar a atenção dele. Então eu fui comentando com ele, pai, eu comecei a fazer um tanto de coisa, assim, pra chamar a sua atenção, porque você não dava atenção pra mim, você dava atenção só pro meu irmão. E você fez isso, essas coisas que você fez com a minha mãe, que foi a parte que mais eu senti, que era ali que tinha a falta de perdão. Eu não consegui ter relacionamento por isso, eu sempre vi as pessoas como se elas fossem igual a você, mas eu te perdoo, pai, eu te perdoo. Falei com ele, eu te perdoo, e eu falei assim de coração mesmo. E segurei na mão dele, eu te perdoo porque hoje eu vivo a vida. Tipo, hoje eu sou adulta, né? Hoje eu sei o quão difícil é viver. O quão difícil é fazer escolhas certas. As nossas emoções, conselho pra lá e conselho pra cá, coisas que vão entrando na nossa cabeça, na nossa mente. O quão difícil, gente, é viver. Quão difícil, às vezes, para algumas pessoas é levantar da cama. O quão difícil para algumas pessoas é sentar para fazer uma prova e na hora de fazer aquela prova, a pessoa é inteligentíssima, sabe fazer aquela prova, sabe, de letra, e quando vai para fazer a prova, foge tudo da cabeça dela. Então, quão difícil é viver. Para Jesus foi difícil viver. Então eu falei, pai, hoje eu sei o quão difícil é viver. Então eu te perdoo. Porque eu erro.
E eu entendi que você também erra. Nós erramos. E eu entendia o quão difícil é viver. Acertar. Falei com ele, eu te perdoo. E eu quero te dizer que eu tive tanta dificuldade de ter relacionamento porque você é o homem da minha vida, o homem que eu mais amo no mundo. É você, pai. E nessa hora, meu pai apertou a minha mão. Nessa hora que eu falei isso. Então, assim, gente, eu tenho certeza que no decorrer desse vídeo inteiro deu para vocês entenderem por que devemos perdoar os nossos pais. Para não reviver o que eles viveram. Para não carregar fardo que não é nosso. Para recomeçar a nossa vida e para libertar os nossos filhos. Para libertar a gente mesmo. Então, assim, libera esse perdão. Não perca tempo. Fui perdoar meu pai no último dia da vida dele. Eu poderia ter tido uma história diferente se eu tivesse perdoado meu pai. Poderia ter feito coisas diferentes na minha vida se eu tivesse cuidado mais de mim. Sido minha própria mãe, se for o caso. Se a gente tiver que ser, ou se a gente tiver que falar assim, ó, Deus é comigo o tempo inteiro. Eu não preciso chamar a atenção de ninguém. E eu vou chamar a atenção do meu pai, da minha mãe, sendo o meu melhor. E se eles não observar isso, eu sei que Deus vai observar. E um dia eles vão ver isso. Os pais e as mães observam, sim, as coisas boas que a gente faz. Portanto, que eu tenho certeza que quando eu tava pegando a comida escondida para levar para minha amiga, eu tenho certeza que meu pai viu o coração que eu tinha. E é isso. Eu peço a vocês que vocês não percam tempo carregando mágoa do pai de vocês. Não perca tempo, né? Não perca tempo do seu pai ou da sua mãe ou dos seus filhos. Não sei, não perca tempo, porque, como eu disse, quão difícil é viver. Viver não é fácil. Então, era esse o vídeo que eu queria trazer, gente. Eu espero que esse vídeo chegue nas pessoas certas, né? Eu espero que depois de ver esse vídeo, vocês não sinta mais as mágoas de antes, que ao ver esse vídeo já começa a surgir um perdão muito grande dentro de vocês. Uma sabedoria para perdoar muito grande. Qualquer pessoa que vocês têm algum ressentimento e que vocês não vê esse vídeo e continue do mesmo jeito, que vocês melhorem em nome de Jesus e que vocês aproveitem a vida do pai de vocês para perdoar. E finalizando, eu perdoo a minha mãe, porque, como eu disse, o quão difícil é viver, né? Eu amo a minha mãe, eu amo meu pai, perdoo eles, desejo que eles estejam bem com Jesus, com Deus, e espero um dia poder encontrar com eles, mesmo que eu tenha muitos defeitos, e mesmo que eu ainda não me vejo assim da forma que eu acho que Deus mereça. Eu espero encontrar eles e ver eles bem e felizes, né? Quando meu pai fechou os olhos, eu vi meu pai fechando os olhos dele. E eu orei pra Deus, falei, Deus, eu não aceito meu pai ir pra qualquer outro lugar que não seja com você. Eu conheço meu pai, sei que meu pai tem um coração bom, por mais que ele já errou. E eu orei, eu tenho certeza que Deus me escutou. E estava eu e meu pai assim. Aí, depois que eu orei, meu pai faleceu. Enfim, depois eu descobri que meu pai também viu o pai dele ir embora. Meu pai viu o pai dele falecer e eu também vi o meu. E é isso. Essa é a minha história. E eu peço a Deus que a minha história possa ajudar quem precisa. Esse vídeo foi bem longo, né? Mas que esse vídeo seja muito valioso para quem precisa. É isso, gente. Fica com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.